Modelagem em barro com argila natural e sintética. A modelagem é uma técnica que utiliza materiais pastosos, o barro, a plasticina, a massa sintética. Focalizamo-nos no barro por ser o material mais utilizado pelos artistas em termos de modelagem, na nossa prática arte escultórica. Além disso, o barro é o material para a modelagem com potencialidades singulares, que pretendemos ressaltar, números movimentos, e amassar, bater, esticar, cortar, unir, dobrar, amolecer, acarinhar, alisar. É através da sobreposição dessas etapas que as imagens internas ganham forma. O barro transcende sua capacidade expressiva. É matéria viva, de a espírito próprio. O barro respira, transpira, exala odores, possui cores diversas. Manifesta virtudes, fragilidades, características que vão despontando durante a sucessão das etapas de criação. O barro é vivo, eficaz, alegre, nodoso, tenso, espiritual, melancólico, diabólico, plácido, vibrante, assustador, terrível, malicioso, sensual. Na promoção da catarse, o contato corporal com a matéria favorece o alívio de tensões acumuladas internamente que necessitam de um canal de descarga. A criação pela modelagem do barro produz uma imagem cheia de vivacidade sugerida pela tridimensionalidade da forma que alimenta a fantasia, tornando-a mais próxima e real. A imagem do sentimento é sentida nas próprias mãos. Segundo Gouveia, a imagem gerada pelo barro revela e esconde, do encontro com o barro despontará um ego concreto que será, antes de tudo, fruto de um desejo liberado do indivíduo. É o revelador e é o esconderijo, não no sentido de segredo, mas no sentido de armazém, base ou apoio. Guarda o que há de individual no ser. Em crianças com perturbações da aprendizagem e perturbações do comportamento é particularmente indicado. Para jovens marginalizados, ou idosos institucionalizados, a execução de coisas úteis significa reconhecimento de capacidades pessoais. A produção de cerâmica pode fornecer-lhes competências artísticas. Em grupos ou individualmente, com abordagem diretiva e temática, favorece a participação ativa integrando conceitos cognitivo-comportamentais, da educação artística e de psicopedagogia. A motricidade fina pode ser estimulada com a modelagem do barro, entretanto não é aconselhado para pessoas com essa capacidade extremamente comprometida. O barro, desde os tempos pré-históricos, é suporte da criatividade humana. Materializa sua imaginação e sensibilidade, representando modos de ver, sentir e estar em seu mundo. Bachelard, 1991, na sua filosofia da matéria terrestre, reflete sobre esse elemento ao longo do tempo. Viver lentamente, envelhecer suavemente, eis a lei temporal dos objetos da Terra, da matéria terrestre. A imaginação terrestre vive esse tempo enterrado. Poderíamos segui-lo, esse tempo de lenta e notória intimidade, desde a massa fluida até a massa espessa, até a massa que, solidificada, guarda todo o seu passado. O elemento terra é associado a símbolos de passividade, paciência, coesão e coerência. É matéria primordial, que da terra viemos e para ela retornamos. E este retorno, o reencontro com a Mãe Terra, é metáfora para um senso de realidade que facilita a tomada de consciência dos conteúdos internos e sua organização. Identificada com a Mãe, a Terra é símbolo de fecundidade e regeneração. Na maior parte dos mitos, a Terra simboliza o ponto de partida e a chegada do corpo enquanto matéria. Da mesma maneira é a Mãe alimentadora, de onde é possível contar com o suprimento das necessidades vitais de alimentação, trabalhar com terra, arar, semear e colher. A terra favorece imagens de refúgios confortáveis, e a casa, o ventre, a gruta. Imagens de profundidade alusivas aos encontros com o eu interior. Proporciona sensações de acolhimento, de ninho e de colo de mãe. No I Ching, o elemento terra é representada por Akaun, o receptivo. O signo é composto por linhas Ain, femininas, que representam a docilidade. O receptivo é sombra e ternura. Kaun é a força passiva, perseverante, também procriativa e fecunda. A terra opõe-se simbolicamente ao céu, princípio passivo que se opõe ao ativo. Ela sustenta enquanto o céu cobre. Na modelagem do barro encontram-se presentes os 4 elementos naturais considerados primários e sagrados.
A água funde-se à terra, dissolvendo-a para que se transforme em massa, conforme a água abranda a terra ou a terra confere à água a sua consistência. A massa ganha forma através do calor das mãos. É o elemento fogo unindo-se ao elemento terra. O fogo interno dá vida e sentido às imagens geradas no barro, o fogo que queima, também passa a iluminar. Os caminhos inconscientes direcionam-se à realidade, rumo à consciência criativa. O ar solidifica e fortalece, oferecendo vida ao ser que precisa respirar. Assim, a matéria terrestre simboliza o ser na sua totalidade, tudo-me é massa, eu sou massa em mim mesmo, meu devir é minha própria matéria é ação e paixão, sou verdadeiramente uma massa primordial. A atividade de modelagem em barro assemelha-se à brincadeira. Quando uma criança brinca, cria símbolos. O barro é um símbolo de coesão e de unificação do eu, e da mesma maneira o movimento de criação no setting art terapêutico favorece a execução de símbolos preenchedores do vazio interno. Finalmente, a queima da peça de barro é uma possibilidade, igualmente repleta de simbolismo, tal como as outras etapas. Se houver um forno próprio para cerâmica, o processo é delicado e bastante técnico, em que na sua execução lida-se com o sentido de fragilidade e submissão às vontades da matéria. O barro mal trabalhado pode rachar e até se romper dentro do forno. Deve ser bem amassado para evitar bolhas de ar, e Pen e Jarrial, 1996, alertam para o cuidado que se deve ter levando em conta a angústia gerada em alguns indivíduos no ato de esvaziamento de um corpo ou de uma cabeça modelada, sendo o esvaziamento um procedimento próprio para a queima. Nesse procedimento, em caso de conflitos será melhor evitar a parte queima. Da mesma maneira, a perda de uma peça no processo de queima pode representar frustração, como a perda de algo pessoal precioso, ou fragmentação do eu. Vai depender da capacidade de aceitação de uma possível perda. Entretanto, ainda há possibilidades criativas e reparadoras de se criar sobre a peça partida transformando-a numa nova forma, através do uso de lixas ou tintas. Obtém-se um sentido onde nada se perde e tudo se transforma. Havendo uma queima feliz, o resultado é de um troféu, a de ter a sua criação perpetualizada. O forno necessário para a execução da peça em cerâmica pode ser simbolizado pelo setting terapêutico. Da mesma forma, o fogo interno do artista leva-o à transformação, tem-se de arder na emoção até que esmoreça o fogo. Ao se utilizar o barro, o aluno ou artista, depara-se com sensações regressivas, como se estivesse a brincar, com movimentos infantilizados de bater, amassar, fazer arrolinhos, etc. A sensação de brincar deve ser promovida no ambiente de criação, e é no brincar que o indivíduo pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral, e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. A ativação do espaço potencial, o espaço entre o eu e o não eu, entre a realidade interna e externa, dá lugar à fantasia, à criação e ao sonho. É uma área de encontro que só se estabelece através da confiança estimulando a capacidade lúdica, e a separação é evitada pelo preenchimento do espaço potencial com o brincar criativo e com o uso de símbolos. Com o barro é possível promover o desenvolvimento de competências criativas e artísticas, onde a modelagem e a atividade da cerâmica se tornam estimulantes quando se passa pelas diversas fases de criação, modelagem, secagem, pintura, queima, acabamentos, etc. A aprendizagem de técnicas adequadas e específicas da confecção da cerâmica enriquece o processo criativo e terapêutico. Amassar livremente um punhado de barro favorece a percepção de várias sensações. O primeiro contato com a massa já introduz uma série de conhecimentos e possibilidades de sua manipulação. As sensações de temperatura, textura e peso e suas progressivas mudanças dão a ideia inicial de suas características. No início da atividade de modelagem com o barro é sugerido a execução de formas puras e geométricas, esferas, cilindros, quadrados, etc. É positivo utilizar a quantidade que couber nas mãos, simbolizando o quanto de si e do mundo pode ser apreendido. A relação do sujeito com a forma a ser dada ao barro deve ser mais sensorial que intelectual. Além de ser um ponto de partida para diversas imagens, a exploração de formas simples e básicas sugere o relaxamento sensorial. A criatividade no manuseamento da matéria amorfa é estimulada pelo sentido plástico do barro e as suas potencialidades de manuseamento e modelagem.
Os instrumentos de apoio técnico são apresentados a fim de incrementar a criação. Existem espátulas e diversas ferramentas apropriadas para a modelagem no barro, mas com criatividade tudo pode ajudar a execução: palitos, colheres, objetos diversos pontiagudos e que servem para desbastar a massa, podem ser utilizados. A construção de objetos simples, semelhantes a utensílios domésticos, como cestas, cinzeiros e pratos pode ser um bom início. É natural o interesse em representar formas concretas e conhecidas, antes de passar para a modelagem mais arrojada e espontânea. Outro tipo de modelagem que inspira a segurança é o trabalho feito com placas de barro. Sobre a superfície bidimensional adicionam-se outras formas ou desenha-se com ferramentas como se fosse um quadro. Apesar do barro sugerir principalmente formas tridimensionais, este desenvolvimento espacial pode não ser imediato. Até conquistar mais segurança nas representações torna-se mais fácil começar fazendo cobrinhas sobre a superfície de trabalho, tiras e figuras planas e simples. Estes podem ser fruto de um trabalho criativo sendo decorados posteriormente, ou adicionados em construções plásticas. Aos poucos, estimula-se para uma criação mais elaborada, de personagens, animais, figuras fantásticas, ou simplesmente encaminha-se para a criação com modelagem livre. A criação através do barro pode integrar vários outros recursos técnicos: pintura, desenho, colagens, jogos dramáticos, marionetas, tabuleiros de areia, expressão corporal, música, escrita livre, histórias, etc. A integração deixa o trabalho com o barro, bem como o processo de elaboração artística, mais rico, principalmente com alunos com dificuldades iniciais na modelagem. A expressão elaborada da criação pode acabar por ser desenvolvida através de outro recurso, e a peça mal feita é valorizada sendo integrada a outro mediador. Aqui abordamos um pouco sobre o módulo de materiais e a parte teórica que serve de base e norteia os princípios básicos do nosso trabalho no Studio Lab da IART. Mais à frente, abordaremos questões mais práticas sobre as técnicas e processos no ambiente criativo, modelagem, planeamento e estrutura. Caso tenha interesse, siga e entre em contato através do nosso canal no Instagram através do @lcoliveira64 ou pelo TikTok através do @dasdigitalArtStudio. Um grande abraço e até breve.